e o versículo é o 24. Amém? Amém. Mateus, capítulo 16, o versículo é 24. Nós vamos ler só esse versículo por enquanto. Amém? Todos encontraram? Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Amém? Amém. Eu vou repetir. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém? Aqui nós estamos vendo, né? Jesus Cristo falando isso para os discípulos. Amém? E é algo muito forte. É uma palavra bem forte, porque nesse tempo que Jesus se reúne com seus discípulos para falar isso para eles, já muitas coisas já haviam acontecido no ministério de Jesus Cristo. Nós estamos aí no livro de Mateus, mas pelo menos a metade do livro, né? E para trás nós vemos ali muitas maravilhas, muitos sinais que Jesus já havia feito. Muitos milagres, muitos milagres mesmo que Jesus já havia realizado nesta caminhada com os seus discípulos. Amém? Mas até então Jesus não havia falado para os seus discípulos particularmente essa frase que nós lemos aqui, né? Então ele diz: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz sobre si e siga-me. Amém? O que Jesus está querendo dizer? Aqui, como nós temos pregado muitas vezes, por muitas e muitas vezes, com muitas e muitas pregações, Deus nos dá a condição de decidir. Sempre Ele nos dá a opção de decidir. Então Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos: se alguém quiser vir após mim. Amém? Amém. Se quiser. Ele está oferecendo, né? Só que nós sabemos que tudo que Jesus oferece, tudo que Deus nos oferece, tem uma grandiosidade que nós, seres humanos, não conseguimos alcançar com a nossa mente humana, com a nossa capacidade intelectual. Nós não conseguimos entender, não conseguimos muitas vezes alcançar tudo aquilo de maravilhoso que Jesus tem para nós e o que Ele nos oferece. É assim quando Ele nos oferece a sua salvação. É assim ou não? Né? Quando Jesus nos oferece a salvação, Ele nos oferece que nós possamos ser salvos por Ele. Muitas pessoas ou não compreendem o que é esse processo, o que é a mensagem da cruz, ou muitas vezes menosprezam esse convite. É assim ou não, irmãos? Nós vemos muitos, né? Muitos irmãos, às vezes até dentro da própria igreja, ou que já entendeu, mas ainda está, né, naquele processo meio devagar, né? Nem lá, nem cá, né? Meio que em cima do muro. E não é muito bom, sabe por quê? Lá em Apocalipse nós lemos Jesus dizendo que para uma das igrejas em que ele via as cartas, logo dos primeiros capítulos, ele diz: bom que você fosse frio ou quente, porque você, se for morno, estou para te vomitar da minha boca. Olha que coisa forte. Então essa coisa de ficar nem lá, nem cá, nem de um lado, nem do outro,
é muito perigoso. Nós devemos, como disse aqui, ele está nos fazendo uma proposta. E eu falei para vocês com relação à proposta da salvação, mas aqui ele está fazendo uma outra proposta, que vai um pouquinho além, que é ser discípulo. Amém? E aí ele diz que para que nós possamos fazer isso, para que nós possamos ser discípulos dele, é necessário que nós tomemos a nossa cruz e sigamos a ele. E esse entendimento, muitas vezes, ele é equivocado. Porque nós, muitas vezes, colocamos, e é pregado muitas vezes também, que a nossa cruz, ela significa as nossas dificuldades, né? Ah, a minha dificuldade é essa, então há até casos, da pessoa às vezes até brincando, às vezes está com a sogra do lado e fala assim para a pessoa: aqui é a minha cruz. Uma brincadeira sem graça, que não tem nada a ver, que não dita a realidade. A cruz não está em uma situação, porque se você pegar a sua cruz, tomar a sua cruz e seguir Jesus, essa é uma decisão para sempre. Não pode ser uma decisão em cima de uma circunstância. Se você está vivendo uma circunstância e você diz que aquilo ali é a sua cruz, aquela circunstância vai se acabar em algum momento. Não é assim? E aí, acabou de carregar a cruz? Não vai mais carregar a sua cruz? Então o entendimento não é bem esse. Mas eu vou voltar de novo para trazer o entendimento do que é carregar a cruz. Mas antes disso, eu quero colocar um pouquinho além disso que eu falei com relação a carregar a cruz. Vamos lá para o livro de Lucas 14. (14, 26). Lá em Lucas 14, 26, Jesus está dizendo para a multidão, mas no meio da multidão estão os discípulos, amém? E ele está dizendo assim: se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai, e não aborrecer o seu pai, e a mãe, e a mulher, e os filhos, e os irmãos, e as irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Amém? Ficou mais difícil ou não? Ainda fica um pouco mais difícil, de nós entendermos esse processo de cruz, de tomar a nossa cruz. E continua dizendo: e em qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Pois qual de vós, aí ele já descreve outra coisa que, mas ele está dizendo aqui: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Amém? Essa palavra é para discípulos. Então nós temos pregado aqui constantemente entendimento da palavra de Deus. Nós temos pregado, como eu falei, muito sobre decisão. Amém? E temos pregado constantemente também sobre mudança de nível. Se você é membro dessa igreja, você está aqui hoje, você tem ouvido isso frequentemente, que nós devemos mudar de nível. E qual é o nível que muitas vezes nós nos encontramos? Às vezes nós estamos só no banco. Todos os domingos estamos aqui, sentados, ouvindo o pastor, a palavra do pastor. Mas em que eu tenho crescido? Em que eu tenho buscado? Quem eu tenho buscado? Aonde eu tenho buscado? Para que o meu nível de relacionamento com Deus seja extraordinário. Amém? Se o nosso nível
começar a subir a níveis extraordinários, nós vamos desejar ser discípulos de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, como eu havia falado antes, lá em Mateus, voltando a Mateus de novo, Mateus 16, no 13, 16, 13, diz assim, todos encontraram, amém? Amém. Foi um pouco rápido. Todos encontraram? Amém. Glória a Deus. Isso, não estou usando hoje. Poxa, glória a Deus. Lá no 13 diz assim: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizeis os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, e outros Elias, e outros Jeremias, e outros um dos profetas. Disse-lhe eles: e vós, quem dizeis que eu sou? Amém? Veja, Jesus, quando ele começa a chamar os seus discípulos para formar ali os 12 apóstolos dele, ele chega para cada um ali, e alguns ele tem algumas conversas, não é assim? Vocês já leram a Bíblia? Alguns dos discípulos ele tem uma pequena conversa e no final ele diz: segue-me. E ali o apóstolo passa a seguir Jesus, amém? Amém assim? E nós vemos também acontecendo isso, sabe com quem? Com Simão Pedro, né? Simão, filho de Jonas, Simão Bar-Jonas, Simão, filho de Jonas. Nós vemos com André, que era o seu irmão. Vemos com Tiago e João, que eram irmãos, e todos os 4 eram pescadores. Quando tem aquela pesca maravilhosa que Jesus manda jogar a rede e vem muitos peixes, eles ficam admirados. Naquele mesmo instante, nós vemos Pedro, Simão Pedro, caindo aos pés de Jesus e dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou homem pecador. Mas Jesus não diz nada sobre isso para Pedro. Ele diz: segue-me e eu te farei pescador de homens, pescador de vidas. Amém? Mas veja bem, queridos, Pedro, ele era o mais velho. Pela alguns estudos que nós vamos fazendo pela Bíblia, nós conseguimos ver que Pedro era um dos mais velhos dos discípulos, porque quando só homens acima de 20 e poucos anos poderiam já começar a contribuir com os impostos de Roma, e abaixo dessa idade não. Então quando Jesus é inquirido, Jesus já tinha 30, né? Então quando Jesus é inquirido a pagar os seus impostos, ele fala para Pedro: vai lá no rio, joga um anzol sem isca, né? Quem sabe que o pastorzão foi pescar no final da semana agora. Benção, viu? Estava com um abençoado no barco, eu vou te falar. Peixe um atrás do outro. Então, nós estávamos ali, Pedro é chamado para poder ser pescador de homens, e Tiago e João também, todos os 4 eram pescadores. Amém? E nós vemos a palavra. Eu estava falando sobre Pedro, que Jesus fala para ele: vai lá e joga o anzol, joga lá uma linha lá no mar, pega um peixe, abre a boca dele, dentro da boca dele tem um estáter, que é uma moeda de grande valor. Aí você pega o estáter, paga o meu imposto e o seu. Então Jesus está dizendo, Pedro tinha mais ou menos uma idade mais avançada, que já pagava impostos. Amém? Pela palavra nós conseguimos ir definindo essas coisas.
nós definimos também que Pedro também era casado. Por que nós vemos isso? Apesar da Bíblia não falar em nenhum momento na esposa de Pedro e nem se ela seguia Jesus. A Bíblia não diz. Amém? Mas a Bíblia diz que Pedro tinha uma sogra. E que quando Jesus vai à casa de Pedro, a sogra de Pedro está enferma, com uma febre altíssima. E Jesus pega na mão dela e diz para a febre sair. E a febre sai naquele instante e ela fica de pé e começa a servi-los. O que eu estou querendo falar com tudo isso para vocês? Pedro tinha uma vida, tinha família, tinha esposa, tinha os afazeres dele. Mas quando ele ouve a voz de Jesus, segue-me que eu vou te fazer pescador de homens. Pedro, depois de cair aos pés de Jesus, ele larga tudo e segue Jesus como discípulo. Ele deixa as coisas que ele tanto prezava para seguir Jesus. Nós vemos também Pedro, João e Tiago, que são irmãos, também são pescadores. E eles estão pescando, e quando eles veem Jesus, Jesus chama eles a pescar, eles conversam com o pai, que é Zebedeu, e Zebedeu fala, vai. Eles eram jovens, mas tinham família. Zebedeu, sua mãe, sua família. Eles deixam tudo. A palavra diz que eles estavam lavando as redes, porque não tinham pegado nada. Quando termina o ofício de pescar, você tem que lavar a rede, porque senão ela estraga. A rede não é como, as redes antigamente não era como é desse material de hoje, que é um nylon, né, que não estraga. Antigamente era feito de tecido. Então ela tinha que ser lavada toda, tirar aquilo, lavar na água doce ali para poder ser guardada para pescar no outro dia. Eles deixam a rede, isso é um símbolo de que eles estão deixando a vida deles secular para seguir Jesus. E um dos mais interessantes, que me intrigou assim demais, e por vezes eu muito perguntava ao meu discipulador, como assim? Foi o caso de Mateus. Mateus era coletor de impostos. Amém? E a palavra diz que ele estava na coletoria, colhendo impostos. Jesus chega até ele e fala simplesmente, segue-me. Oh, aleluia. Ter um entendimento desse, ter um coração sensível, é tudo que nós precisamos. É tudo que nós temos que desejar, ter um coração como o de Mateus, que deixou uma boa vida, boa casa, boa situação, para seguir Jesus com apenas uma palavra, segue-me. Jesus, Mateus chamado Levi. Amém? Amém. Então nós vemos esses homens deixando Jesus para ter o quê? Um discipulado de 3 anos com o mestre. Amém? E aí eles começam a caminhar com Jesus, começam a ser ensinados por ele. E isso vai decorrendo dos anos. Amém? E muitas coisas eles começaram a ver. Não só a ver, como fazer. Amém? Amém. Jesus, certa feita, falou para eles, ei que vos envio a todos os lugares, a todas as aldeias, ide pregar em meu nome, e eu dou autoridade para que vocês expulsem demônio, curem, né? E façam sinais, libertação. Para toda cidade que vocês entrarem, toda casa que vocês entrarem, vocês serão uma bênção nesse lugar. E os 12 vão, e eles só não viram Jesus fazendo milagre, como também fizeram milagres e maravilhas através do nome poderoso de Jesus. Eles têm a oportunidade de experimentar aquilo que Jesus tinha para eles. Aquilo que Jesus estava fazendo, Jesus transfere para os seus discípulos. Sabe por quê, amados? Porque a função do discípulo é ser igual ao mestre.
é buscar ser igual ao seu mestre. Certo dia tivemos a oportunidade de receber o nosso pastor aqui, pastor Rogério. Amém? E sempre que eu tenho oportunidade eu comento sobre ele. De vez em quando ele me dá uma ligada. Semana passada ele me ligou e as palavras dele parece que é o apóstolo Paulo falando. Parece que ele está dentro da Bíblia o tempo todo. Eu nunca vi uma coisa daquele jeito. As saudações que ele me fala, se vocês quiserem eu posso botar um áudio aqui. Parece o apóstolo Paulo falando com as igrejas e com seus discípulos, como Timóteo, que se alegrem em saber que ele está bem, que está voltando, que tem trazido notícia, que vai levar notícia. Eu estou enviando. Então, o pastor Rogério, para mim, é no meu coração, eu almejo ter um coração como o dele. Um coração ensinável, um coração dedicado à palavra de Deus. Eu nunca vi o pastor Rogério com o celular para pregar. É aqui, ó. Toda palavra que você pergunta, ele é aqui. É aqui. Eu nunca vi o pastor Rogério buscar no Google uma palavra. Ele vai no texto que nós estamos discutindo. É um coração. Coração de Deus. E a função de cada discípulo é ser igual ao seu mestre. Buscar ser igual ao seu mestre. E era isso que esses homens estavam fazendo no decorrer desses anos. Todos com Jesus. Então eles estavam vendo Jesus fazendo milagres. E chega determinado momento em que Jesus os envia para fazer também milagres e maravilhas. E eles voltam maravilhados. Maravilhados com aquilo. Jesus, em teu nome, salvamos, curamos, fizemos. E Jesus diz, parafraseando o que eu estou dizendo, ele diz, eu tenho muito mais para vocês. Isso aí não é nada com relação ao que eu tenho para vocês. Amém? Então esses homens vão andando com Jesus, vão conhecendo Jesus, eles têm uma intimidade com Jesus, mas chega um certo momento em que nós vemos Jesus dizendo aqui, no versículo 15, disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Interessante, né? Depois de andar muito com Jesus, Jesus se senta, eu acredito que ele estava num lugar onde só estavam eles, ali numa sombra, e ali Jesus deve perguntar para eles, ei, quem os homens dizem que eu sou? E eles dizem, você é o profeta, você é Elias, é Jeremias e tal. Aí ele pergunta, mas e vocês, que são meus discípulos, que andam comigo, quem vocês dizem que eu sou? E se levanta um e diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Aleluia. Neste momento Jesus diz para Pedro, não foi aqui da terra, nem os homens que te deram essa revelação, mas o meu Pai que está nos céus é que te revelou tudo isso. E eu te digo uma coisa, através dessa revelação, eu posso te dizer que eu estou te dando hoje, para vocês, discípulos, a chave que liga os céus, a terra aos céus. E tudo que ligares aqui na terra será ligado nos céus. E recebereis através do meu nome. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Eu vos dou as chaves. E ele ainda diz mais, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Amém? Porta é instrumento de defesa na guerra. É para defender, é para não deixar entrar. Mas Jesus está dizendo,
aquela porta de defesa não vai aguentar a igreja, porque a igreja vai saquear o inferno. Vai tirar as pessoas do inferno. Amém? Glória a Deus. Então Jesus está dizendo para cada um deles: eu dou para aqueles que estão em um alto nível, colados comigo, aqueles que me ouvem, que dormem todos os dias nos mesmos locais conosco, que comem comigo na mesa, que discutem os mesmos assuntos, que vivem as mesmas coisas. Eu tenho para vocês muito mais. Muito mais. Não desejo estar no banco. Não desejem dizer: hoje eu não vou para o culto. Hoje eu não vou para a célula. O seu desejo é: eu quero mais. Eu quero mais de ti, Senhor. Tira toda de mim a apatia. Tira o desânimo. Tira de mim, Senhor. Eu quero mudar de nível. Eu quero ser o seu discípulo. Amém? Então Jesus diz isso para Pedro, diz que ele tem as chaves e sobre aqueles discípulos será implantada a igreja e que eles têm a chave para ligar na terra, ligar aos céus. Amém? Mas se nós vemos um pouquinho para frente no 21, no versículo 21 diz assim: desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que como convinha ir a Jerusalém e a padecer muitos dos anciões e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Amém? Então, a partir dali, Jesus começa a dizer para todos eles que era necessário que ele padecesse com morte e morte de cruz. Amém? Amém. E o que acontece em seguida? Nós vemos o mesmo Pedro, que lá atrás tem uma revelação tremenda, que diz que Jesus é o Cristo, Filho de Deus vivo, dizendo assim: de forma nenhuma, Senhor. De forma nenhuma. Não vamos para Jerusalém. Não vamos porque é perigoso. Não vamos porque os sacerdotes, os principais, estão lá. E eles já estão nervosos contigo. Para com isso, Senhor. Vamos para outra banda. Vamos para outro lugar. De forma nenhuma, o Senhor não vai padecer. O Senhor não vai morrer. O que Jesus disse para ele? Para trás de mim, Satanás. Porque nada pode frustrar o plano de Jesus. Porque eu digo que pode frustrar, porque na sua vida ainda tem um plano para ser realizado. O plano dele ele já realizou. A missão dele já realizou. Mas na sua vida ainda tem um plano para ele realizar. Amém? Glória a Deus. Então Jesus, a partir daquele momento, ele começa a dizer sobre o que ele deveria padecer, como deveria padecer. E isso choca os discípulos. Amém? E nós vamos lendo o texto, e nós chegamos no versículo 24, que é o que diz, que nós lemos lá no começo. Então disse Jesus aos discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Amém? Amém. Então Jesus dá toda essa explanação, pergunta: vocês, quem é que vocês dizem que eu sou? Isso é um gesto de entendimento, de intimidade, porque eles sabiam quem era Jesus. Amém? E aí Jesus começa a contar que vai começar a passar por situações de chegar ao nível de ser
preso e até martirizado pelos sacerdotes, amém? Pelos sumos sacerdotes, amém? Glória a Deus. E aí os discípulos ficam sem entender isso. E ele fala: ei, se você quer me seguir, você tem que pegar a sua cruz e me seguir. E aí eu volto ao texto onde eu tinha falado, explicação sobre essa condição. Essa condição de seguir Jesus, de seguir, de tomar a cruz. Quando, naquela época, em Roma, a crucificação pela cruz era uma realidade comum. Acontecia muito, mas muitas vezes. Todos os julgamentos que eram, todos não, mas os julgamentos que eram para a morte, e a condenação era para a morte, muitos deles poderia ser decapitação, poderia ser veneno, podia ser empalamento, que eu não vou explicar aqui, porque tem muita criança, acho que é pior que a crucificação, e a crucificação, amém? Só que a crucificação, ela tem um detalhe, ela tem uma particularidade. Nós vemos Jesus sendo levado ao Gólgota para a crucificação. É assim ou não? Então, quando Jesus está dizendo que nós devemos pegar a nossa cruz e levar sobre si, ele está dizendo sobre essa situação, está contando sobre essa situação. E que situação é essa? Quando uma pessoa ia ser crucificada, ela tinha que levar a própria cruz até o local da crucificação, que em geral era fora da cidade. Mas para sair da cidade, ele tinha que passar por toda a cidade, levando aquela cruz. Amém? Levando a cruz. Então isso aconteceu com Jesus. Então quando as pessoas eram condenadas e elas carregavam a sua cruz pela cidade, e que as pessoas estavam vendo aquela pessoa carregando aquela cruz, ela estava dizendo publicamente: eu fui condenado e vou ser crucificado. Amém? E isso aconteceu com Jesus. Apesar de que Jesus, a condenação dele, ele não tinha pecado e não foi um condenado, ele não tinha culpa. Amém? Obrigado, princesa. Ele não tinha culpa. Amém? Mas ele foi, como diz lá em 27 de Lucas e 20 e poucos de 24 de Mateus, diz que Jesus foi levado até o Gólgota. Quer dizer, eles obrigaram Jesus a carregar aquela cruz, porque já estavam nos planos de Jesus. Então, ele estava o quê? Carregando ali, mostrando ali uma condenação. A palavra diz que depois eles açoitaram ele, aí vestiram ele. Mas em muitos casos, eles iam seminus carregando aquela cruz. Então, além de ser uma situação vexatória, era humilhante. Humilhava-se a pessoa, vexame, sofrimento. E aquela caminhada, aquela via crucis, era um dizer: eu estou condenado. Amém? Então, como Jesus está dizendo isso, tome a sua cruz, ele está dizendo: ei, renuncie às coisas deste mundo e tome a sua cruz, que é a minha caminhada. Seja discípulo. Por isso que ele está dizendo: se você não tomar a sua cruz, não pode ser o meu discípulo. Amém? Então, nós também
temos que tomar essa decisão. E quando nós tomamos essa decisão, nós tomamos a nossa cruz e passamos a ter uma novidade de vida e um estilo de vida. Nós temos pregado, a pastora Maria tem batido muito nessa tecla aqui, não é? Ela tem dito, temos que ter um estilo de vida. Que estilo de vida que é esse? A vida do cristão. Que é diferente da vida do mundo aqui fora. É muito diferente. Amém? Então, não pode ser, a sua cruz não pode ser aquele sacrifício, aquela coisa que doeu aqui hoje por alguma situação, aí você resolveu, acabou, aí não está mais carregando a cruz. Não, a sua cruz é uma decisão. Eu decidi viver um estilo de vida totalmente novo, totalmente voltado para Cristo, olhando para Jesus Cristo, Ele como meu alvo, Ele como meu mestre. Amém? Amém. E isso vai chocar o mundo. O sacrifício vai ser na hora que o nó apertar. Então nós já devemos começar a treinar. Amém? Amém. Treinar, porque por enquanto está tudo tranquilo. Mas como disse o pastor Rui, que lá na Coreia de um lado, que eu não sei qual é, se é norte, se é sul, depois vocês perguntam para ele vai explicar qual é. Eles pegam uma folha da Bíblia, amarram num balãozinho daqueles de gás e soltam para ver se ela vai parar lá do outro lado. Porque lá não pode ler a Bíblia. Aí se alguém pega uma folha daquela, ele guarda, bota num lugar, no copo, num lugar mais escondido e lê ali só aquela folha, só aquele textinho. Porque eles não podem cultuar o nosso Deus como nós temos a liberdade de cultuar aqui no Brasil. Ainda. Amém? Então vamos treinar para carregar a nossa cruz. Para carregar sobre nós a nossa cruz. Amém? Passei por uma situação bem interessante nessa semana passada. Nós fomos fazer uma pescaria ali, né? E foi uma bênção, graças a Deus. Muitos peixes. Não é o principal, mas faz parte. Né? E nós estávamos num lugar que fica a uns mais de 1000 metros da margem. Um local bem no centro do lago. Um pau lá amarrado. Já umas 5:30 da tarde. O sol se pondo, a coisa mais linda. Você poder contemplar a criação do nosso Deus. E você vê que, como diz lá em Hebreus 11, diz que tudo que foi criado pela palavra do Senhor. E não é visto do que é feito, mas é visto pela palavra, pela criação da palavra de Deus. Nós visualizando tudo aquilo, e água para todo lado, eu estava muito tranquilo naquele dia. O lago estava uma planície, assim, muito parado, não tinha vento, muito sossegado. E nós estávamos pescando e tal. Vinha ali, conversa, escutando louvor. Aí a gente vê um barco se aproximando de longe. E vem o nosso rumo. Vem, e vem, e vem. Eu falei, não é possível. Esse lago gigante. E esses meus amados vai vir parar aqui para pescar junto com a gente. Né? Aí lá vem o barco. Lá vem. Eu falei, vem para cá. Aí encostaram, aí vieram, opa, tá de longe, falaram, opa, vem pegar umas piabas aí para isca, porque no lago inteiro não tem piaba, só tem aqui. Aí eu falei, amém, irmãos, encosta aqui, aí fomos logo amarrando o barco deles lá no nosso, né, tal, não sei o quê. E aí, eles se ajeitaram lá, e aí, como é que tá aí, tal? Vamos embora amanhã, já era o último dia, vamos embora amanhã. Mas ele pegou muito peixe. É mesmo? Não pegamos nada. Chegamos ontem, chegamos agora mesmo, mas não pegamos nada ainda. Pegamos nem piaba. Eu falei, não, joga a rede aí. Pra ver se vocês pegam. Eles botaram a rede lá, mais de não sei quantos metros de rede lá para poder pegar as piabas, né? Pequenininha. Botaram a rede e tal, não sei o que, conversa vai, conversa vem. E nessa conversa eles, né,
E aí, não sei o que, tal, quer uma cerveja, né? Aí o meu genro falou assim, não, queridão, a gente não bebe não porque a gente é cristão. Nós somos cristãos e a gente não bebe. Mas ele falou assim, numa naturalidade, pastor, tão grande que me constrangiu. Eu fiquei constrangido. Porque, em geral, quando você está numa situação dessa, quando a gente está meio lá, meio cá, como eu falei no começo, nem frio, nem quente, aí você fica caladinho, né? Não aceita, mas também não fala nada. Né? Fica meio lá, meio cá. Ele naturalmente ele falou, não, queridão, a gente é cristão, a gente não bebe não. Mas fica em paz aí, fica beleza aí, tal, não sei o que, não sei o que. Quando eles puxaram a rede, nenhuma piada, nenhuma. E quando a gente olhava para baixo, gente, estava coalhado. Tá aqui o Chico, não deixa eu mentir. Coalhado de piaba. Cheio, mas cheio. Quando você olhava, era assim, que cardume assim, cheio. Eu fiquei pensando, meu Deus, os caras não pegaram nada. E quando a gente colocava as nossas, vinha branco. Dava só uma redada, a gente já saía dali para não matar as bichinhas à toa. De tanta que tinha. Aí a gente ficou assim, né, Quedron, não pegamos nada. Ele falou, não, Quedron, a gente tem aqui. Aí peguei, enchei uma latinha lá de tá viveiro aí, tá com água aí, tá. As bichas tudo vivinhas, peguei, botei lá, tá. Toma aí, pega aí pra vocês pegarem os peixinhos. Aí eles saíram pra pescar. Não sei o que, aquelas conversas de... Mas o que me constrangeu foi o meu genro falar isso. Por quê? Porque está dentro, já está dentro de nós. Dentro. E você fala naturalmente aquilo. Naturalmente. Né? Vem de dentro. Amém? Então, que nós possamos desejar ser assim. Essa semana também, quando nós estávamos aqui sexta-feira, eu tenho que falar o nome do santo, porque está aqui, não tem como dizer. Estava eu e o Zezinho, nós estávamos fazendo o preenchimento das caixas ali com concreto, na sexta-feira. E aí depois que nós terminamos, o Zezinho sentou ali fora, ele estava sentado ali fora. E um abençoado, sei da onde, chamando o Zezinho, vem, dá um aí, vem cá. Chamou umas 3 vezes. Depois ele foi me contar, né, que eu não estava vendo, que eu estava aqui dentro. E ele estava ali para sentado. Aí lá nas últimas chamadas ele falou assim, vai para lá, Satanás. Querido, isso é Jesus em nós. Nós temos que desejar ser discípulos de Jesus, desejar todos os dias. Senhor, tira de mim o que não presta. Procura no meu coração tudo que não presta, Senhor, e me ajuda a jogar fora. Eu quero ser o templo, eu quero ser a sua casa. Mora, habita em mim. Deseje isso. Deseje. Todos os dias. Todos os dias. Amém? Então foi muito forte para mim isso. E a palavra falou muito forte comigo, ao meu coração, com relação a ser discípulo. Amém? Temos que desejar ser igual ao nosso mestre. Desejar ser igual a Jesus Cristo. E os ensinamentos deles todos estão aqui. Só leia Mateus, leia Marcos, leia Lucas, leia João. Se você não chorar, eu não prego mais. Porque a palavra de Jesus é revelação e emocionante. Amém? Glória a Deus. Era o que eu queria trazer para nós nessa noite, para que você não saia daqui hoje sem entender, que você tenha um entendimento que
Nós temos que desejar mudar de nível. Temos que desejar ser bênção na vida daqueles através das nossas vidas. Amém? Ser bênção a todos aqueles que estão à nossa volta através das nossas vidas. Amém? Que não sejamos só um auditório ou ouvir e ficar simplesmente no banco, mas fazemos algo além para Jesus. Jesus disse certa feita: ide fazer discípulos por todas as nações. Amém? É isso que Ele espera de cada um de nós. Que nós sejamos igual a Ele e façamos como Ele fez. Sejamos discípulos e façamos discípulos de Jesus. Amém? Os discípulos não são nossos. Os discípulos são de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Fique de pé, eu quero orar pela sua vida nessa noite. Amém? Amém, Senhor. Glória a Deus. Muito obrigado. Você pode exaltar o Senhor nessa noite com mais uma canção. Ele é exaltado. Amém? Você possa louvar o Senhor, exaltar o Senhor. Porque o nome do Senhor tem que ser exaltado todo o tempo. Amém? Mas exalte o Senhor no seu coração nesta noite. Exalte Ele no seu coração. Acima de todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Exalte, exalte, exalte.